Bom dia a todos. Bom dia animado, né? Agradecendo ao convite da Gleise, da casa, para estarmos juntos nesta manhã, que seja uma manhã muito especial para todos nós. Todos os temas de estudo, eles são muito importantes, mas o tema desta manhã é um tema muito relevante, porque ele vai falar de esperança, ele vai falar de alegria, ele vai falar de consolo, de calma, de sonhos. Vamos falar da prece. Nós, seres humanos, sentimos necessidade de nos comunicar. Toda a organização da nossa sociedade, da sociedade humana, ela depende da comunicação. E é justamente a comunicação que faz de nós, de cada um de nós, uma espécie central do nosso planeta. Podemos nos comunicar de diferentes formas. E aí vamos lembrar dos gestos e do momento mágico que é a comunicação do bebê no ventre materno com a mãe. Podemos nos comunicar através dos sinais. E aí vamos voltar aos tempos das cavernas, onde os homens desenhavam nas paredes. Podemos nos comunicar através do sinal de fumaça. E vamos lembrar de quem? Dos índios. Podemos nos comunicar com o olhar, através do olhar. Nesta pandemia, onde a máscara esteve e ainda está presente no nosso dia a dia, nos comunicamos com o olhar. Podemos nos comunicar com a fala propriamente dita, através dos sons, das cores, de diferentes formas. E a linguagem, ela é o maior recurso que nós possuímos, permitindo não só a nossa interação, como a alteração do mundo ao nosso redor. Mas por que estamos falando de comunicação? Da importância da comunicação para nós. Porque a prece, seja através do nosso silêncio interior, seja através do nosso pensamento, de uma canção, ela é uma forma muito eficaz de nos comunicar com Deus, com a espiritualidade, com os santos, com os anjos. E ela nos proporciona diversos tipos de sentimentos. A felicidade, que a prece proporciona ao nosso tema de hoje, seria um desses sentimentos. Mas que a nossa prece, ela esteja acompanhada da fé ativa e da esperança, do verbo esperançar. Cortella fala muito bem sobre isso, sobre essa diferença. O que ele quer dizer? Através de Paulo Freire, ele vem diferenciar a esperança do verbo esperançar com a espera do verbo esperar. Por quê? Porque esperançar é você buscar, é você correr atrás, é você levantar, é você fazer a prece pedindo socorro, pedindo ajuda, mas aceitar essa boia que é lançada ao mar para te salvar. E a espera? A espera, ela vem do verbo esperar. Eu faço a prece, mas eu espero que tudo dê certo. Eu espero que resolva. Eu espero que Deus escute a minha prece. Então, que a nossa prece, ela esteja acompanhada dessa esperança, mas do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Sem evidência, sim. Sem orgulho, nós vamos falar sobre isso, mas com humildade, simplicidade. E aí nós vamos lá no item 4 do capítulo 27, Pedi e obtereis. E vou pedir para que vocês acompanhem
esse trecho do Evangelho que nós iremos refletir. Kardec nos diz: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, antes de analisarmos alguns trechos desse item, aonde Kardec fala para todos nós sobre a qualidade, as qualidades da prece, nós vamos até o item 22, aonde ele nos diz, nesse mesmo capítulo, que o primeiro ato que deve assinalar a nossa volta à vida ativa de cada dia é a prece. E Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, ele diz que não existem horas para a prece, mas que devemos fazê-la no início, no começo do dia e no fim do dia. Mas o que é a prece? Alguém gostaria de dizer assim, o que é a prece? Todos tímidos? Segundo o dicionário, a prece ela é uma oração que se faz a Deus, a um santo ou a uma divindade. Segundo o Evangelho, a prece ela é uma invocação. E ela vai ter como objeto ou como objetivo 3 verbos: louvar, agradecer e pedir. E o que mais nós fazemos quando oramos? Olha, coral. Será que nós louvamos mais? Será que nós agradecemos mais? Não. O que nós fazemos? Nós pedimos mais. E muitas vezes não sabemos aquilo que pedimos. Então a prece ou a oração ela é uma peça fundamental na vida de qualquer cristão. Seja ele espírita como nós, seja ele espiritualista, católico, evangélico, ela é uma peça, é um mecanismo, uma ferramenta fundamental. E ela jamais fica sem resposta. Então já falamos da importância da prece enquanto comunicação com Deus, com a espiritualidade, já conceituamos a prece e agora nós vamos refletir sobre alguns trechos desse item, que é o item 4. Ele diz assim: orai enfim com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. O publicano, ele já reconhece, Jesus mostra para nós a sua inferioridade. E o fariseu, o que ele faz? Além de orgulhoso, ele falta a caridade para com seus próprios irmãos. Então, o que é a humildade? A humildade é esse sentimento tão nobre que nivela todos os homens. Por quê? Porque todos nós somos iguais. Não existe diferença. Nós trabalhamos com imagem, e é um trabalho que eu gosto muito. E aí, fazendo uma tomografia de uma paciente, foi muito interessante, mas a gente sempre ouve esse tipo de colocação,
quando a tomografia ela reconstrói, né, todo o nosso esqueleto, né, o nosso crânio, que é a parte específica que eu trabalho, em 3D. E a imagem é aquela coisa fantástica. Eu gosto muito de imagem. E particularmente do esqueleto, é o que quem participou das reciclagens do passe já teve a oportunidade de conhecer o Jaera aqui na frente, né? Então, terminado o exame, ela olha a imagem, a reconstrução e fala assim: nossa, como nós somos feios. Aí eu falei: não, eu não acho. O que é mais interessante é saber que todos nós somos iguais. O mesmo arcabouço, as mesmas células, os mesmos órgãos, o mesmo sangue, todos nós somos iguais. E é justamente isso que a humildade faz. Ela faz com que nós reconheçamos a nossa necessidade de melhora e a nossa pequenez diante de Deus, da grandeza de Deus e do universo. Então ela vai ser o melhor agente da reforma individual. E ele continua: não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Rodolfo Caligares, no seu livro Sermão da Montanha, ele diz assim: os fariseus, tantas vezes censurados por Jesus por causa da hipocrisia que lhes caracterizava as ações, tinham horas certas até para orar. E quer estivessem no templo, num lugar público, oravam em altas vozes, mais para exaltação própria do que para glorificar a Deus. Não que a prece coletiva ela não tenha validade, ela é muito importante, mas quando haja entre nós uma comunhão de pensamentos, ou seja, o mesmo objetivo. Mas é fácil para cada um de nós a concentração? Difícil. Para mim, é muito difícil. E aí basta, né, que passe aqui, isso acontece domingo de manhã, hoje está mais tranquilo, o carro do ovo passando na sua rua, né? Sim. O carro do abacaxi da massa amarela, o vassoureiro, e aí o nosso pensamento vai longe. Então nós já temos uma grande dificuldade de orar. Então não que a prece coletiva, né, um grupo onde existam muitas pessoas, ela não seja válida, não, sim, ela é muito importante, mas quando haja essa comunhão. Então que a nossa prece, ela seja clara, ela não precisa ser uma prece longa, com vocabulário rebuscado, né? Como fala ali, uma multiplicidade de palavras, não. Mas que ela contém alguns itens que são fundamentais. Alguém arrisca? Fervor, dedicação, devoção, sinceridade, silêncio, recolhimento e segredo. Então vamos lembrar da conversa com um amigo, aquele amigo íntimo que todos nós temos. E que aí quando aperta o coração, né, eu vou ligar para o Diego ou para a Deise que ela vai me ouvir. E aí será que a gente conversa num lugar público, cheio, na praça de alimentação do shopping? Não. A gente procura um lugar reservado, onde você se sinta mais tranquila ou tranquilo, e ali você abre o coração. E assim deve ser a nossa prece, essa conversa com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais. Então que a nossa prece, como eu falei, ela seja simples,
mas que ela tenha fervor, sinceridade, silêncio, acolhimento. E mesmo assim, se ainda tivermos dificuldades de orar, façamos aquela oração que é tão importante que o Senhor nos ensinou. Essa é fácil. Exatamente. A oração dominical, ou seja, a oração do Pai Nosso. Vamos ver o que Kardec fala para nós. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem adiga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Os Espíritos colocam para nós o Pai Nosso em primeiro lugar. Primeiro porque procede do próprio Jesus. E segundo, eles nos dizem que o Pai Nosso ele pode substituir todas as outras orações. Mas que não façamos esse Pai Nosso de forma automática, maquinalmente. Vamos pensar, vamos refletir sobre cada frase que constitui o Pai Nosso. Ele começa dizendo: Pai Nosso que estais nos céus. Então esse Pai, ele já começa dizendo para nós que ele não é só meu, nem é só seu. Ele é o Pai Nosso. Ele é o Pai da humanidade. Vamos pensar no coletivo, no plural. E quando fizermos a nossa prece, a nossa oração, podemos pedir para nós, sim, pela nossa família, mas vamos pedir pela família universal, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por esta casa, por todos que estão aqui. Então vamos pensar coletivamente. E ele continua: santificado seja o teu nome, que possamos honrar a Deus com uma vida santa. Ah, mas virando santo da noite para o dia? Não, é impossível para nós. Mas através das nossas ações, dos nossos atos, das nossas palavras, do bom dia quando entramos no ônibus, de um agradecimento, um muito obrigado, ou muito obrigada, um por favor. Então, que possamos honrar a Deus com essas atitudes do nosso dia a dia, que às vezes são tão comuns que a gente não presta muita atenção, através da nossa reforma moral. Venha a nós o teu reino. Esse reino, como ele nos diz, ele não vem com aparências exteriores. Ele é o quê? É o nosso coração. É o nosso coração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como é difícil para nós esse trecho do Evangelho, do Pai Nosso. Como é difícil. Porque nos momentos de dor, de dificuldades, de desafios, de obstáculos, fazemos sempre a pergunta de forma errada. E aí questionamos o porquê eu. Por que comigo? Por que com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe? Quando na verdade deveríamos perguntar: para quê, Senhor? O que eu preciso aprender? É fácil? Não é.
Mas a prece está aí justamente para nos dar essa força, essa coragem de que tanto necessitamos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí eu lembrei do Dalai Lama e gosto muito desse pensamento, que ele diz: o que mais me surpreende é o homem. E ele fala para nós, esse é fantástico, né? E ele diz: os homens, eles perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Eu me incluo aí. Mas nós vamos caminhando. E aí vamos evoluindo, né? E aí ele nos diz, continuando: perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E aí vamos falar de uma das terapêuticas mais eficazes para qualquer tipo de enfermidade. Está aqui a receita da manhã de hoje, que é o perdão. Difícil também. Hã? Difícil também. Difícil. Mas aí nós vamos exercitando, né? Exercitando diariamente, semanalmente, mensalmente, vamos exercitando. Sim. Perdão é aquela terapêutica, como ele diz, eficaz para qualquer tipo de enfermidade. O Bertolt Rodin nos diz que o perdão ele é uma junção, ele é um composto de dois verbos, dar e doar. Ou seja, doar-se completamente àquele que te ofendeu. Aí eu vou lembrar da obra, é fácil? Não é. E aí vamos lembrar também da lei de dar e receber. Exatamente nesse trecho do Pai Nosso. Que vamos receber exatamente aquilo que damos. Queremos ser perdoados? Vamos perdoar. Queremos ser compreendidos? Vamos compreender. Precisamos compreender. Amados? Vamos amar. E aí ele encerra dizendo: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se na prece nós precisamos de algumas condições básicas, como fervor, sinceridade, silêncio, segredo, recolhimento, na vida nós precisamos de dois verbos importantíssimos para nós, que é o vigiar e o orar. Ou seja, vigilância e oração. Então, se tivermos dificuldade de orar, que façamos de coração a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. E terminando esse trecho, do item 4, Kardec nos diz: examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. A doutrina espírita, ela além de nos esclarecer, ela nos oferece uma série de ferramentas para a nossa melhora individual. E a prece é justamente essa ferramenta, esse mecanismo que nos ajuda nessa caminhada. Então a prece, ela torna melhor o homem? O que vocês acham? Sim, a prece torna melhor o homem. Kardec pergunta, e os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança
se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, o Espiritismo, ele elucida para nós, ele nos esclarece que, embora a prece ela não possa mudar os desígnios de Deus, ela tem um enorme valor, porque ela atrai a assistência dos bons espíritos quando fazemos a prece com fervor, com sinceridade, com devoção. Segundo, porque ela infunde em cada um de nós o sentimento de coragem diante dos obstáculos, das dificuldades. Ela infunde também em nós o sentimento de paciência, de confiança diante dos desafios que muitas vezes se apresentam em nossas vidas. Então a prece é esse recurso valiosíssimo que nós possuímos, que apesar de não mudar os desígnios de Deus, ela vai, além disso, ela vai infundir, ela vai sugerir para nós, através dessa comunicação com o alto, boas ideias, através da intuição. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe, essa resposta é bem interessante, discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Eu lembrei aqui de um pensamento de São Francisco de Assis que eu gosto muito, que ele diz: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Se necessário. Ou seja, através das nossas ações, dos nossos exemplos. E aí nós fomos lá no livro da Esperança, de Emmanuel. Eu gosto muito desse livro. No capítulo 88, em louvor da prece, que ele diz assim para nós: a oração dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Então, a oração, ela se assemelha à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. E o que é a prece? A prece é justamente essa lâmpada que ele fala. Ela esconde as nossas imperfeições de Deus? Não. De Jesus? Não. Não esconde. Não esconde. Os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades? Não. Ela não esconde. Mas ela mostra para nós, como fala aqui, como a lâmpada, sem alarde, em silêncio. O que precisamos fazer para melhorar intimamente? Então, achei muito interessante esse trecho, que ele compara a prece com a lâmpada. E aí nós temos um outro recurso que é fundamental e que a doutrina espírita fala tanto disso. Eu espero que vocês sinceramente façam isso, que é o culto do Evangelho no lar, que é a oração no lar.
É onde começa, né? Onde é a nossa maior oficina, ali, o primeiro educandário do Espírito. E aí nós fomos lá na Joana, eu não estou vendo a Rosângela aqui, né? Eu adoro a Joana também. E fomos lá na Joana, no seu livro Leis Morais da Vida, onde ela coloca para nós que a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável, ou seja, inadiável. A família é o fulcro, ou seja, é a base, é o sustentáculo, é o ponto de apoio da maior importância para o homem. Num lar lucilado, ou seja, cintilado pela oração em conjunto, onde a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe consideração e apontamentos superiores, ao menos periodicamente, os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência, ao amor. Então a doutrina espírita nos ensina como usar esse mecanismo que é tão importante e ao mesmo tempo que é tão fácil, que está aí, ó, pertinho de nós, que é o culto do Evangelho no lar. Por quê? Porque o lar é essa base, né, o alicerce da nossa sociedade. É o primeiro educandário, como eu falei, do Espírito, aonde nós nos reencontramos, ora como pais, ora como filhos, ora como tios, ora como avós. E através desse encontro, nós vamos, com a oração, com o auxílio da prece, nós vamos transformando, construindo, renovando esse homem de bem, para através do micro, né, que é o lar, que é essa célula pequena, onde às vezes é tão difícil, né, nós construirmos o macro, que é a nossa comunidade, a nossa sociedade. Então, que possamos escolher um dia da semana. Vamos escolher um dia da semana, num horário que seja bom para toda a família. Ah, mas meu filho está estudando, meu esposo não quer participar. Faça você o culto. Faça você. E aí você terá a companhia dos bons amigos. Então, vamos escolher um dia da semana, vamos escolher um horário, que esse tempo não seja um tempo muito longo, não precisa. Vamos iniciar o culto com a prece, uma prece inicial, ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos refletir, sim, fazer algumas colocações, analisar, sim. Se quisermos adquirir ou colocar, acrescentar um outro livro, podemos usar o Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, O Pão Nosso. E vamos, também falando, não podemos esquecer do nosso jarro com água, né, para que seja fluidificado durante todo o culto do Evangelho. E vamos encerrar esse culto com uma prece. Então, uma prece inicial e uma prece final. Então vamos utilizar, todos aqui fazem o culto do Evangelho? Sim? Vamos levantar a beleza? Nossa, que beleza! Que bom, fico muito feliz. E aí antes, né, estamos nos aproximando do final. Então, antes de encerrarmos, né, a nossa conversa da manhã de hoje, nós vamos relembrar, ou lembrar, não sei se alguém já conhece, a história da teia de aranha, que foi a Nilza que me enviou. Eu já conhecia, mas foi muito bom que ela enviou no momento que eu precisava, que era o estudo sobre a prece.
E é uma história muito interessante que contam que uma mulher, ela fugia de alguns ladrões, de alguns malfeitores. E aí ela entra desesperadamente numa floresta, onde tinha algumas cavernas, e ela escolhe uma caverna para se esconder. E aí o que eles fazem? Vão atrás. E aí ela, desesperada, ela faz uma prece, e aí pede a Deus na prece que ele coloque anjos na frente, na entrada da caverna. E aí quando ela olha, ela não vê anjos, mas ela vê uma aranha pequena tecendo uma teia na entrada da caverna. E aí ela fica mais desesperada ainda, porque ela ouve os passos dos malfeitores numa caverna ao lado. E aí ela, de novo, ela ora ao Senhor, e aí ela questiona. Mas eu peço, Senhor, eu te peço anjos, eu te peço que bloqueie a entrada da caverna, e o Senhor me manda uma aranha. E aí a aranha continua lá, descendo lá a teia na frente da caverna. E aí ela já entrega os pontos, vamos dizer assim. Já espera pela morte, né? Os malfeitores estão se aproximando. E aí quando eles chegam na entrada da caverna, um fala, vamos entrar. Aí o outro fala, não, pra quê? Por que entrar? Se na entrada da caverna tem uma teia, é sinal de que ninguém passou por aqui. Vamos seguir em frente. Nossa, e ela respira de forma aliviada. Então assim é a nossa prece. Pedimos anjos, pedimos que bloqueie alguma coisa e às vezes não acontece assim. Mas a resposta chega de forma diferente. Precisamos ter confiança em Deus. Chega através de um amigo, de uma palavra, de um abraço, de uma mensagem que de repente você passa, você lê, ou que você recebe, né, através do Zap. E aí você, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Então vamos confiar, fazer a prece com essa confiança. E aí nós vamos terminar o nosso estudo com essa mensagem de esperança do Evangelho de Mateus, aonde ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todos os que pedem, recebem, e os que buscam, acham, e a quem bate, se abre. Então Jesus, através dessa passagem, ele nos convida à confiança em Deus, como eu falei, e à oração. Estejamos certos, meus irmãos, nesta manhã, que a nossa prece, ela jamais fica sem resposta. Desde que cada um de nós se esforce para obtê-la. Aí estamos falando daquela esperança, não do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar. De fazer a prece pedindo, eu peço saúde, Senhor, me dê saúde. E aí eu deixo aquela dieta lá atrás, em 2021, não é assim? Começa semana que vem. Então assim, segunda-feira eu começo a dieta, não é assim? Aí eu não vou comer doce, deixo o bolo para sexta ou para o sábado, a pizza para o domingo. Então, vamos pedir saúde, vamos começar os exercícios, vamos fazer a nossa caminhada, iniciar a dieta, reduzir o consumo de gordura, de açúcar. Vamos pedir, preciso de um trabalho, de um emprego novo. O que estamos fazendo? Fazendo curso de atualização, distribuindo currículos, entrando em contato com alguns amigos. Então vamos pedir, mas vamos exercer, colocar em prática a nossa fé ativa. A nossa fé ativa. Certos, como eu falei, de que as nossas preces, as nossas orações, elas jamais ficam sem respostas. E que hoje seja um domingo de prece,
né? Uma semana de prece de muitas bênçãos para todos nós. Muito obrigada. Um domingo lindo para vocês. Muito obrigada.